Boa noite. Aqui estamos mais uma vez para que possamos estudar juntos. Vamos aprender, vamos discutir sobre mediunidade. E aí estamos estudando o Livro dos Médiuns, capítulo 20, Influência Moral do Médium. Estamos com o item 229. Ao lado disso, mostraremos o quadro do médium verdadeiramente bom, aquele em quem se pode ter confiança. Suponhamos primeiro uma faculdade de execução bastante grande para permitir aos espíritos se comunicarem livremente, sem entraves por alguma dificuldade material. Isto posto, o que mais importa considerar é a natureza dos espíritos que o assistem habitualmente. Não se deve jamais não se deve jamais perder de vista que as simpatias que ele granjear entre os bons espíritos estarão em razão do que fará para afastar os maus. Persuadido de que sua faculdade é um dom que lhe é concedido para o bem, nunca procura dela se prevalecer, nem dela se faz qualquer mérito. Aceita as boas comunicações que lhes são feitas como uma graça, da qual deve se esforçar para se tornar digno por sua bondade, por sua benevolência e por sua modéstia. O primeiro se orgulha de suas relações com os espíritos superiores. Este se humilha, porque se crer sempre abaixo desse favor. Bem, meus amigos, é uma continuidade daquilo que nós já vemos estudando, que estamos debatendo, e agora vem conselhos. Quando se refere a médiuns, sempre tudo é conselho. E tratando aqui em referência ao verdadeiro médium, ao médium bom, ele já no finalzinho ele diz que o médium bom, ele aceita as comunicações que lhe são feitas como uma graça, né? E aí sabe-se também que tudo acontece de acordo com a qualidade do médium, de acordo com o seu comportamento, de acordo que vem aprendendo. Aí este médium vai se tornando um bom médium. Por outro lado, aquele que não é um bom médium, e aí ele achando-se capacitado, e se vier alguma comunicação de um espírito superior, o que vai aguçar nesse médium? O orgulho, a vaidade. Por quê? Porque esse médium, ele vai querer aplausos. E se alguém vier até o médium e o elogiar, que é isso que ele espera, que são os elogios, percebe-se que esse médium, ele ainda está despreparado. Ele não sabe realmente ainda como continuar essa sua caminhada, que é uma caminhada difícil para o que realmente quer, e é uma caminhada que se deve preparar-se para tal. Os bons espíritos, eles têm uma linguagem capacitada, eles têm uma linguagem pronta, eles têm uma linguagem bonita, mas ao mesmo tempo severa. Aquela linguagem que é para atrair as pessoas que realmente se sentem preparados para ouvir
Porque estas comunicações, e aí a gente vê que quando nós estudamos, quando pegamos livros, elas têm um conteúdo muito importante, que é o conteúdo científico daquilo que está sendo ali estudado. É um conteúdo profundo. Não são romances, não. Romance não educa nenhum médio, não. O que vai educar o médio são estudos sérios, são estudos que o levam a se capacitar, são mensagens trazidas por espíritos sérios que estudam, são espíritos sérios que buscam o tamanho conhecimento lá onde eles estão para trazer para nós, para que nós possamos aprender como a coisa se processa. Então não é tão fácil assim. E esses espíritos, eles ditam para nós mensagens de grande profundidade. São mensagens que podemos dizer que é uma base para todo aquele que precisa conhecer, que precisa discutir, que precisa ir avante naquilo que ele escolheu, naquilo que ele pretende dar continuidade. Então, a mediunidade, ele dá condição ao homem dele se tornar melhor, porque ele vai observando nas entrelinhas das mensagens, dos ditados, daquilo que ele vivencia, dos sofrimentos que ele percebe, que ele sente no seu próprio campo. E tudo isso vai fortalecendo o médium para que ele perceba que o mundo, que esse planetinha em que nós estamos, ele é um planetinha de ambas vivências, isto é, existe a parte dos encarnados, espíritos encarnados, nós que aqui estamos, e existe também os desencarnados que convivem conosco. Então, é de uma seriedade o estudo para aquele que quer, para aquele que precisa, para aquele que se candidata realmente a prosseguir. Então, a responsabilidade se torna bem maior, porque é preciso que o homem mude a si mesmo, é preciso que o homem procure se conhecer melhor. E quando ele não quer nenhuma responsabilidade, quando ele até não admite determinadas situações, ele passa a conviver com todos aqueles que não tem nenhuma preocupação, não exige nada, não faz nada e nem por isso se sente capaz de buscar algo de melhor. Então, esses espíritos que têm uma linguagem frívola, que têm uma linguagem rasgada, que têm uma linguagem pobre, que os ditados não têm nenhum conteúdo instrutivo, esses espíritos, eles não estão procurando evoluir e eles buscam exatamente esses médiuns despreparados, médiuns ainda sem capacidade nenhuma, médiuns que não têm nenhuma responsabilidade para ter esse convívio, para ter esta ligação e enganar as pessoas. Por outro lado, os espíritos sérios, ele considera muito a moralidade do médium. Então, se conhece a natureza dos espíritos pela sua presença, por aquilo que ele diz, né? pela sua, vamos dizer, sua simpatia diante do bem e daquilo que vai ser melhor, do que é progressivo, do que é evolutivo. Então, é uma linguagem rebuscada, é uma linguagem responsável, é uma seriedade que favorece todo aquele que quer se enganjar no trabalho do servir, no trabalho de ser útil
aos dois mundos. Então, meus irmãos, nós precisamos aprender que o verdadeiro médium, o médium bom, é aquele que realmente ele precisa ter confiança e dar confiança aos espíritos. É preciso ter a grandeza da moralidade para que esses espíritos sejam simpáticos a eles e possam ter um livre acesso e ter uma comunicação sem nenhum entrave, sem nenhuma barreira, sem ter algo que possa impedir que esses irmãos venham e possam juntos trabalhar em prol da própria evolução. Então, se conhece o bom espírito pela sua condição de apresentação, de linguagem, de tudo aquilo que ele traz, mas também se conhece o bom médium por aquilo que ele apresenta, por aquilo que ele faz, pela sua responsabilidade, pela sua vontade de realmente querer ser o médium desejável para os espíritos superiores. Ok? Então amanhã nós continuamos com os nossos estudos. Boa noite e se gostou, passe adiante para que esse conhecimento possa seguir para todos nós. Tá bom? Tchau, tchau.